Das 4 portas de sofrimento na vida do ser humano, qual delas a gente consegue controlar? Quantas delas? Uma. Das 4 portas de entrada do sofrimento, diabo causa sofrimento na nossa vida? Sim. Você pode controlar a ação satânica no mundo? Não. A gente resiste, mas não consegue dominar e controlar. Outro motivo de sofrimento é quando Deus exerce dificuldades, ou Deus permite dificuldades na nossa vida para que a gente cresça e amadureça. Tem como você controlar isso? Não. A terceira porta que abre o sofrimento na nossa vida é a decisão dos outros. Você consegue controlar o que os outros que moram com você, ou quem trabalha com você, as pessoas que convivem com você, você consegue controlar as atitudes delas? Não. E a última porta são as nossas próprias atitudes. Essa você tem domínio. É a única porta que você tem domínio, ou deveria ter. A gente se esconde atrás de algumas palavras assim, eu agi sem pensar, eu falei sem pensar, tudo mentira. Todo mundo pensa antes de falar e todo mundo pensa antes de agir. Só que a gente se justifica. E quanto mais a gente se justifica, menos a gente cresce. Amém, gente? Então, ser abençoado não significa que você não terá problemas nunca na vida. De maneira alguma. Significa que em meio a todas as crises, Deus está com você. Deus está com você, te dando poder para avançar e para progredir. Vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite, gente de Deus? Ou só eu que estou animado para estudar a palavra do Senhor? Tá bom, então vou estudar então sozinho. Abre lá em Levítico 23. 23, 40. Levítico 23, 40, são 8 horas, 27 minutos. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. A pior coisa que a gente pode achar na vida é que a gente conhece todas as coisas, né? Toda vez que você, diante de um ensino, acha que sabe tudo o que vai ser falado, você bloqueia a parte da tua capacidade de absorver. Eu quero pedir para você nessa noite ficar muito aberto, porque daqui nós vamos pular para Mateus, depois nós vamos para João, depois nós vamos voltar para Êxodo, e aí nós vamos embora felizes da vida por descobrir que Deus nos ama demais e que a bondade do Senhor está sobre a nossa vida. Levítico 23, verso de número 40, já está lá. E sei que o pessoal que está para cá não vai conseguir enxergar, mas está escrito lá. No primeiro dia, tomareis para vocês, ou para vós, ramos, diga assim, formosas árvores. Ótimo. Ramos de palmeiras, vamos dizer? Ramos de palmeiras. Terceiro, ramos de árvores frondosas. E a última, salgueiros de ribeiras. E vocês se alegrarão perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te louvar por estar aqui. Que a tua palavra encontre no nosso coração, meu Pai, um lugar para pousar, um lugar para fazer morada dentro da gente, meu Pai. E em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra nos fortaleça, que a tua palavra nos edifique, que a tua palavra nos anime nesta noite a te servir ainda melhor, para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Festa dos Tabernáculos, como nós falamos no domingo, é uma celebração para lembrarmos, entre tantas coisas, que a nossa vida não é muito diferente que uma tenda, um tabernáculo, uma cabana. Frágil, totalmente frágil diante das circunstâncias da vida, de ventos, de tempestades. Mas assim como o povo de Israel ficou 40 anos morando em tendas e nenhuma tenda caiu diante de nenhuma intempérie da vida, Deus declara assim, vocês vão celebrar, o meu povo vai celebrar essa festa ano após ano, lembrando que vocês são frágeis, mas eu sou forte. Que no meio das fragilidades da vida, vocês têm um Deus que está com a mão sobre a vida de vocês. E não vai permitir que a tenda caia. Diga assim, a tenda não vai cair. Não vai cair. Sua casa vai ser edificada em nome de Jesus. Aqui existe algo muito interessante nesse texto de Mateus, e nunca nós entenderíamos esse texto, Levítico, melhor dizendo, nós nunca entenderíamos Levítico,
se Jesus não tivesse explicado esse texto no Novo Testamento. O primeiro dia da festa são 7 dias. Eles tinham que fazer esse negócio aí, ó. No primeiro dia, que foi domingo, se pegariam ramos de árvores formosas, é o primeiro. É um tipo de árvore. Segundo, ramos de palmeiras, um outro tipo de árvore. Árvores frondosas, outro tipo de árvore. E salgueiros de ribeiras. Na verdade, são representações. A árvore formosa, no hebraico, eles chamam de estrog. É a cidra, na verdade. A palmeira é a tamar, a tamareira. A árvore frondosa, a adar. E o salgueiro de ribeira é a aravá. Sabe o que é salgueiro de ribeira? É aquele mato que você não quer que cresça perto da sua casa, mas ele cresce. Quem tem jardim em casa? Que alguém tem? Tem. De repente não acontece no seu jardim, no meu aconteceu, tivemos que arrancar a grama toda. Aquela coisa que você não quer que aconteça, começa a vir mato. Aravá é isso. O salgueiro de ribeira é um negócio que você não precisa plantar, ele dá sozinho. Aquilo que você geralmente não gosta, você não precisa nem se esforçar para que aconteça, acontece naturalmente. O teu jardim é só você não cuidar dele. Não cuidando do jardim, ele vai se encher de praga ao longo dos anos. Esse é o salgueiro da ribeira. 4 tipos de pessoas são representados nesse texto, nós não vamos demorar nisso. 4 tipos de pessoas que Jesus vai revelar com outras palavras no Novo Testamento, mas é a mesma linha de raciocínio. Mateus capítulo 13 vai contar para mim e para você que existem 4 tipos de solo. Vocês sabem isso de cor. O semeador saiu a semear. Parte da semente que ele semeou caiu na beira do caminho. A outra parte que ele pegou para semear, ele semeou e caiu aonde? No meio das pedras. Outra parte caiu no meio das pedras. A outra parte que ele saiu para semear, caiu aonde? No meio dos espinhos. E a última parte das sementes que ele levou, caiu num tipo de solo que ele chama de terra boa. Diga assim, terra boa dá 100 por 1. Ou seja, a semente que caiu lá chegou a dar 100 por 1. Olha que maravilha. Essas 4 tipos de solo e os 4 tipos de objetos que é narrado ali, de plantas, de frutas, de árvores, são a mesma coisa. A mesma coisa. No ritual da festa das cabanas, você pegaria a cidra e os demais elementos que vocês leram comigo, e os judeus fazem isso daqui, eles pegam aquilo e eles balançam aquilo 3 vezes para cada lado. Lado direito, lado esquerdo, para frente, para trás, para cima e para baixo. Esse é um ritual que eles fazem. Representando 4 tipos de pessoas que estão em todos os lugares da terra. E você vai ver que existem esse tipo de gente em todos os lugares. Jesus faz a conexão disso. Nós entendemos, através do ensino de Jesus, que aquele que é junto do caminho, é muito interessante isso, ele é semelhante ao salgueiro da ribeira de Levítico. Diga assim, não tem fruto e não tem cheiro. Cada um desses elementos, eles são distinguidos no texto. Porque um deles tem cheiro e tem fruto. O outro tem fruto, mas não tem cheiro. O outro elemento tem cheiro, mas não tem fruto. E o outro tem fruto e tem cheiro. Jesus compara essas pessoas, esse tipo de gente que tem fruto e tem cheiro, gente que tem cheiro, mas não tem fruto, gente que tem fruto, mas não tem cheiro. Ele vai comparar com 4 tipos de solo. O primeiro solo, que é o que caiu na beira do caminho, é o salgueiro da ribeira. Ele não tem cheiro e não produz fruto por um único motivo que Jesus explica. A palavra não entrou no coração dele. Diga, quando a palavra não entra dentro de mim, não produz nada. Esse é o momento do culto. É muito interessante esse momento do culto. Porque nesse momento é o momento que o diabo mais tenta roubar a sua atenção. É o momento que a palavra está sendo pregada.
Quando a palavra está sendo pregada, o diabo tem uma única função: fazer com que você não preste atenção, para que a palavra não entre dentro do seu coração e você não produza fruto. Qual fruto Deus quer produzir na sua vida? Depende da sua necessidade. Se você veio em busca, ou se você está mal, está para baixo, não consegue se levantar, a palavra quer levantar você, o fruto que ela quer operar na tua vida. Mas se você não consegue recebê-la, você não vai frutificar. Se você veio em busca de uma resposta de sabedoria, a palavra que é lançada do altar, ela vai produzir isso na sua vida, se ela entrar dentro do seu coração. Diga assim: a palavra de Deus é a resposta para tudo aquilo que eu preciso. Não tem fruto, não tem cheiro. É aquele que caiu na beira do caminho. Ele não vai produzir nada. Os pedregais, que Jesus diz, é muito interessante. Ele é comparado com a árvore frondosa. Ela tem muito cheiro, mas não tem fruto. Você conhece gente que tem muito cheiro, mas não tem fruto? Que parece que é, mas não é? Sim ou não? Parece que é bem de vida, mas não é. Parece que é feliz no casamento, mas não é. Parece que é bem sucedido, mas não é. Esse que Jesus compara é a árvore frondosa. É aquela terreno de pedra. A semente cai, mas como ela não tem profundidade, ela não vai produzir. Ela não vai produzir. Ela vai exalar cheiro, mas ela não vai ter fruto. Recebe a palavra com alegria, mas como não tem raiz, logo, por falta de raiz, não vai frutificar. Vai começar um processo de mudança de vida, mas não vai completar. Não vai acontecer. Porque não há profundidade. A palavra vem, mas ela não é guardada. Ela é circunstancial. Ela serve só para aquele momento e logo depois a pessoa se esquece. Esse é o terreno pedregoso que Jesus explica, que é comparado à árvore frondosa. É o radar. Tem muito cheiro, mas não tem fruto. Até parece que é, mas não é. Lembra que Jesus, quando ele foi comer numa figueira, parecia que tinha fruto naquele negócio? Quem lembra dessa história? Parecia que tinha, mas não tinha. Parecia que era, mas não era. Ele chegou para comer. Ele viu a figueira, estava pronta para dar fruto. Ele vai para comer, ele olha e diz, e constata, não tem fruto. O que ele falou daquela figueira? Nunca mais ninguém coma nada de ti. Porque parecia, mas não era. Lá em Apocalipse, Jesus vai dizer, olha, cuidado, aquele que tem nome de quem está vivo, mas no fundo, está morto. Parece que é, mas não é. Parece que é. Tem aparência, mas não tem conteúdo. O terreno de espinho, Jesus, na sua explicação, nos deixa muito claro. Parece a tamareira. O que é o terreno de espinho? A pessoa ouve a palavra, ouve. Mas como o interesse dela é puramente crescer na vida, puramente isso, essa palavra vai ser sufocada pelo desejo da pessoa ser rica. Ser rico é pecado? Não. Viver em função da riqueza é pecado? É uma diferença. A pessoa recebe a palavra, mas tudo que ela enxerga na palavra são bons conceitos para prosperar. Ela vai receber e ela vai crescer. Mas a semente do evangelho vai morrer dentro dela. Não vai prosperar, não vai crescer. Porque ela está olhando o evangelho como um único objetivo de crescer na vida. Agora, é lógico que quando Jesus entra, a gente melhora de vida. É lógico. Mas o objetivo final do evangelho é a salvação da nossa alma. É por isso que Jesus veio. Amém, gente? Os espinhos, parece, é assemelhado à tamareira. A semente cai no meio de terrenos de espinho. Ela começa a frutificar e para. Ela fica infrutífera, diz o texto. Ou seja, tinha a capacidade de frutificar, mas não frutificou mais.
Ela exalou cheiro e fruto por um tempo, e depois o fruto morreu, e depois o cheiro se foi. É assim a tamareira. A boa semente que o semeador saiu para semear, ela é a semente que caiu num coração que estava aberto para receber a palavra de Deus. Assim como o nosso. Amém, gente? Como o nosso coração, ou o coração da pessoa estava aberto para receber, ela não sentou na posição de julgar, mas de humildemente receber a palavra e aplicar na sua vida. Aquilo que ela recebeu vai frutificar, no mínimo 30, 60 e até 100 vezes mais. Que isso aconteça na sua vida em nome de Jesus. Essa é a boa terra, é a cidra. Tem cheiro e fruto. Parece que é, e de fato é. Parece que ama Jesus, e de fato ama. Parece que ama a esposa, e de fato ama. Parece que ama o marido, mas de fato também ama. Ou seja, tem cheiro e tem fruto. A desgraça do meio evangélico brasileiro é ter cheiro, mas não ter fruto. Parece que é, tem o palavreado, tem uma Bíblia na mão, mas não anda como Jesus andou. Diga assim, que isso não aconteça comigo em nome de Jesus. Quando Jesus saiu a semear, Jesus é o semeador da parábola, certo? Ele saiu a semear. Ele saiu a semear para transformar o coração das pessoas. Diferentemente do que toda a obra de Moisés representa no Antigo Testamento, a obra de Jesus vai apontar para a vida. Qual foi o primeiro milagre que Moisés operou diante de todo o Egito para que o Egito reconhecesse que Deus era Deus? Quem vai lembrar? Pode falar. Enquanto isso eu vou tomando água. Qual foi o primeiro sinal que Moisés operou com a sua vara diante de todo o Egito para mostrar para o Egito que Deus era Deus? O primeiro. Hã? Cobra não, a cobra foi só para Faraó e para os magos. Hã? Não, está nas 10 pragas. Puxa lá, gente. Qual foi a primeira praga? Claro! Transformar água em sangue. Água em sangue. O primeiro milagre que Moisés faz, o primeiro sinal que Moisés faz na antiga aliança para mostrar que Deus é Deus, ele transforma água em sangue, que simboliza morte. O primeiro milagre que Jesus faz na nova aliança para mostrar a sua glória, ele transforma água em vinho. Água sem gosto, sem cheiro, sem cor, sem graça. O contexto da festa, há de convir comigo. Jesus, quando transformou água em vinho, ele não transformou isso em suco de uva. Suco de uva é uma coisa, vinho é outra. Só existe um texto no Novo Testamento que você tem certeza que Jesus, quando tomou vinho, a palavra ali era suco de uva. Um só. Na Páscoa. Era proibido para o judeu comer ou tomar qualquer comida ou bebida fermentada na semana da Páscoa. Não podia fazer aquilo. 7 dias antes, tirava todo o fermento da casa. Se o suco da uva tivesse fermentado, tirava, tomava suco mesmo. Todos os outros textos do Novo Testamento que fala a palavra vinho, é bebida vinho, vinho. Quem entende, diga graças a Deus. A festa judaica do casamento, na festa judaica de casamento, o vinho era a alegria. Diga assim, o vinho é o símbolo da alegria. Quando o vinho acaba, a alegria acaba. É isso que quer dizer aquele texto. O vinho acaba. O vinho termina, a alegria da festa acabou. É só você ler, se você lembrar na sua casa, Provérbios capítulo 3. Honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e Ele fará transbordar de vinho os seus lagares, ou seja, Ele vai te dar felicidade em abundância quando você honra o Senhor. Quando Jesus transforma a água em vinho, vinho de verdade,
Ele está mostrando qual é o sinal dele. Por que ele veio? Ele veio para transformar vidas que não têm graça, que não têm gosto, que não têm cheiro, que não têm alegria, em vidas que representam a felicidade no reino. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio fazer isso. O primeiro sinal do Velho Testamento para mostrar a glória de Deus era a morte do Nilo. O primeiro sinal de Jesus no Novo Testamento para mostrar a glória de Deus era que Deus transformaria vidas tristes em vidas felizes. Quem recebe, diga graças a Deus. Jesus não veio para a nossa tristeza. Jesus veio para a nossa felicidade. É por isso que os anjos aparecem cantando para os pastores, né? Eis que trago boas novas de muita alegria. Na cidade de Davi nasceu Jesus, o Salvador. Ou seja, a mensagem do Evangelho é de transformação. Da água para o vinho. Do casamento água, que não tem graça, que não tem gosto, que não tem nada, para um casamento vinho, que tem alegria, que tem graça. Da vida espiritual que não tem graça, não tem cheiro, aquela coisa que não tem nada de bom, para algo salutar. Deus quer transformar a nossa vida cada vez mais nesse vinho precioso. E o bom do vinho é que a característica dele já nos deixa fácil para entender o ministério de Jesus. Quanto mais vai se passando o tempo, ele é armazenado de forma correta, o que ele fica? Mais raro, mais precioso. E quem aprecia vinho, diz que é mais gostoso. Que a tua vida espiritual seja marcada por esse Jesus, que ao longo do tempo vai fazer você mais feliz, mais abençoado, e vai alegrar a vida sua e a vida das pessoas que moram com você. Ao contrário desses 4 tipos de solo, que não são transformados, ou esses 4 elementos, as formosas árvores, os ramos de palmeira, as árvores frondosas e os salgueiros, que uma vez eu dei uma aula sobre isso na escola bíblica, puxando só esses termos do original. Mas agora não vai dar tempo. Ao contrário desses que não podem ser transformados, a nossa vida hoje pode ser transformada. Jesus pode pegar uma pessoa que tem cheiro, mas não tem conteúdo nenhum, ela só aparenta ser, e dar uma vida de verdade para ela. Sabe aquela vida de Facebook que as pessoas têm hoje? Sorrindo na telinha do Facebook, desgraçadamente vivendo a sua vida cotidiana? Essa não é a vida que Jesus prometeu em João 10:10. João 10:10 não promete esse tipo de vida para nós. Eu quero ler esse texto da palavra do Senhor. João, Evangelho de João. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Ou seja, Jesus quer remover pessoas que têm cheiro, mas não têm fruto dessa posição, e colocá-la nessa posição. Vida e vida de verdade. Diga assim, Jesus tem vida e vida de verdade para mim e para minha casa. Se você recebe isso, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Jesus veio para nos transformar e transformar a nossa casa. E essa transformação, ela vai gradativamente tomando todas as áreas da nossa vida. O ministério de Jesus é justamente transformar aquilo que não tem graça alguma em algo realmente que tem valor. Isaías 53, verso 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Jesus veio e na cruz Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Às vezes a gente lê esse texto, a gente só olha para a enfermidade do texto, mas a gente esquece das dores. Nós não somos imunes às dores da vida, é verdade isso? Uma das coisas que vem acompanhado com a vida é esse negócio chamado de dor. Traições, angústias, desesperos, medos. Combates por fora, combates interiores. Medos, angústias, enfim. Nós temos dores. A Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, levou sobre si
todas as nossas dores cravada nele. Quem crê, diga graças a Deus. É por isso que ele declarou: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Sabe aquela vida de cansaço? E Jesus diz assim: e eu os aliviarei. Venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito. E ele completa: em mim vocês terão descanso. Esse é o ministério de Jesus. Jesus não veio simplesmente para olhar para pessoas e dizer: ó, você não tem cheiro. Ah, você não tem fruto. Ah, você não tem nem cheiro nem fruto. Ele veio para transformar pessoas. De sem cheiro e sem fruto para pessoas que têm cheiro e fruto, aparência e realidade. Fecha os seus olhos um minutinho comigo. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Esse é o ministério de Jesus. E é isso que nós pregamos. E eu vou morrer pregando isso. Porque Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Ponto final. Quem falou isso não sou eu. Ele declarou: eu não vim para julgar os homens nem condená-los. Eu vim para salvar os homens. Ponto final. Jesus não olhou para aquela mulher apanhada em adultério e falou: viu, bem feito, agora vai ser apedrejada. Quem mandou? Se lasque. Desobedeceu, fez o que era errado, agora se lasque. Não, não. Ele se abaixa e ele escreve no chão. Enquanto isso, todos os acusadores daquela mulher, injustos, porque não pegaram o homem que estava com ela, apenas a mulher pegaram. E Jesus olha para todos aqueles homens e diz: ó, faz o seguinte, pode tacar a primeira pedra quem nunca teve pecado. E do mais velho ao mais jovem, todos saíram de perto e foram embora. Até ficar apenas Jesus e aquela mulher, e somente Jesus e aquela mulher. E Jesus poderia ter feito a maior condenação do mundo olhando para aquela mulher. Ele poderia ter falado tudo o que aquela mulher talvez até merecesse ouvir. Mas ele falou o que ela precisava ouvir, não o que ela merecia. O que ela precisava ouvir? Uma pergunta: aonde estão as pessoas que te acusam? E ela responde: não tem ninguém aqui, Senhor. Todos foram embora. E Jesus olha para ela e fala: eu também não te condeno. Vai e muda de vida. Não peca mais. Coisa. Pastor, mas não existe inferno? Existe. Mas a pregação do Evangelho fala de salvação e não de condenação. A pregação do Evangelho, lógico, por contraste, é lógico que Jesus declara também: aqueles que não creem na minha palavra já estão condenados. Estão sem socorro, sem esperança, sem ajuda, estão condenados. Jesus veio para transformar a nossa vida. Talvez você entrou nessa igreja nessa noite com uma vida sem cheiro, sem fruto. Uma vida só de aparência. Uma vida só rasa. De alguns momentinhos de alegria no casamento, na vida. Sabe, só dia dos pais ou dia das mães, ali só no aniversário de casamento. Ou só no Natal. Alegrias pontuais e rasas demais. E Jesus, nessa noite, fala através da sua palavra. Quando ele transforma a água em vinho. Quando ele declara que existem vários tipos de pessoas, 4. Quando ele olha e quando nós olhamos para Levítico e vemos que existem 4 tipos de pessoas também. Jesus olha para nós, no resumão de tudo, e diz: eu posso transformar a tua casa. Eu posso mudar a tua vida. Jesus pode. Eu não posso. A igreja quadrangular não pode. Jesus pode. Essa noite, no meio do contexto de uma festa de tabernáculos, é um convite a abandonar uma falsa felicidade e a abraçar a Jesus Cristo de verdade. A abandonar uma falsa sensação de felicidade, de alegria, de contentamento. E abraçar Jesus Cristo. Jesus não vai tomar nada que é teu, ele não vai roubar o que é seu, ele não vai destruir. Pelo contrário, é a troca mais injusta que eu olho. E vejo isso como graça, porque é graça. Eu entreguei para Jesus todos os meus lixos e ele me deu toda a vida dele. Isso é receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Quero orar com você e a sua família, com a sua casa.
Ou quem sabe você está sozinho aqui, não tem problema. Nós vamos ficar no seu próprio lugar, todos. Nós vamos orar nessa noite. Que tipo de vida você leva? Aquela vida que é aquele tipo com cheiro sem fruto? Ou quem sabe você tem até fruto, mas não tem cheiro. Está incompleto. Talvez há pessoas no nosso meio que não tem nem fruto, nem cheiro. A palavra não entrou ainda, mas vai entrar hoje em nome de Jesus. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Jesus veio para trazer vida, não morte. O ministério da lei trouxe morte. A água que carregava os peixes do Nilo morreu com aquele sangue. A morte da água, da vida do Nilo. Com Jesus, a morte do casamento, da festa, Jesus acabou com a morte da festa e trouxe alegria e vida à festa de novo. Jesus quer fazer a sua vida ser uma vida mais abençoada, mais feliz e mais contemplativa na presença dele. Agora, a questão é única. Será que nós estamos dispostos a viver isso com Jesus? A permitir Jesus entrar na nossa vida e remover o que está lá dentro, que não nos permite ser totalmente entregues a Ele. A remover do nosso coração aquilo que Jesus não quer que esteja lá dentro. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo vai te guiar em todas as coisas. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Orar por todos, afinal todos nós precisamos de oração. Qual oração nós vamos fazer? É uma oração de glorificar o nome de Jesus, de agradecer ao nome dEle, porque Ele quer transformar nossa vida em festa, em alegria, em abundância. E Ele vai fazer isso à medida que a gente crer no nome dEle e viver a palavra dEle. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós vimos, meu Pai, no meio da festa dos tabernáculos, como o Senhor pode agir transformando a vida das pessoas. Como o Senhor muda casamentos que não têm graça, que não têm gosto, que não têm vida, que não têm alegria, em casamentos que têm alegria, que têm festa, que têm vinho. Abençoa a nossa vida, meu Pai. Tira essa água que não tem graça, que não tem gosto, e põe o vinho da Tua presença em nós, do Teu Espírito Santo. Coloca nesse casamento, coloca nessa casa, coloca, meu Pai, nessas finanças que estão paradas, mortas, que não tem graça, não dá para conquistar nada. Coloca o vinho, Senhor, da Tua presença em todas as áreas da nossa vida. Transforma-nos, para que o Senhor possa ser glorificado através da nossa vida, através do nosso estilo de vida. Abençoa-nos, meu Pai, com a Tua presença. Transforma as nossas águas em vinhos. Transforma a vida sem cheiro, as áreas da nossa vida que não tem cheiro, não tem fruto, não tem o porquê estar lá existindo. Como o mato que nasce na nossa grama, que não tem o porquê estar lá, não embeleza, não ajuda, não contribui em nada, apenas enfeia a situação. Arranca essas coisas da nossa vida. Essas atitudes, esses pensamentos de erva daninha dentro do nosso coração, que não embelezam nada a vida, que não engrandecem o Seu nome. Arranca tudo isso, meu Pai, e faz o Seu nome ser glorificado na nossa vida, tendo cheiro e tendo fruto que glorifica o Teu nome. Eu oro assim por essa igreja, abençoa a alegria dessa igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, se alguém depressivo, angustiado, temeroso no nosso meio, que ele receba um toque do Teu Espírito Santo e receba a paz, a alegria do Espírito na sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos e colocamos a nossa vida debaixo das Tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus. Nós cremos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você crê no Senhor, aplauda o nome dEle, glorifica o nome dEle.